Olá, pessoal. Vou gravar essa aula aqui para vocês no Zoom, que eu vou tentar fazer o compartilhamento aqui dos slides sobre a matéria de classificação das constituições. Vocês já receberam por e-mail esses slides. Eu vou postar também no nosso Teams esses slides novamente para que vocês tenham acesso, ok? A matéria de classificação das constituições é um estudo que a doutrina faz comparativo, né? A doutrina busca comparar as constituições e, com base nessa comparação, os estudiosos podem, enfim, tecer críticas, sugestões a essas constituições. É um estudo basicamente comparativo e pode ser tanto útil para a gente comparar as constituições de um estado com outro, por exemplo, uma constituição do Brasil de 88 com a constituição dos Estados Unidos, com a constituição de algum país europeu, ou uma comparação entre as constituições aqui da América Latina, ou entre as próprias constituições brasileiras, por exemplo, fazendo um histórico das constituições brasileiras, que é algo que nós vamos tentar estudar e fazer também. Quando você faz essa comparação e classifica as constituições, você consegue emitir juízo de valor, enxergar a evolução histórica, política, enfim, esse tipo de análise comparativa, de crítica, de julgamento. Você pode também dar sugestões de alteração dessa Constituição e etc. Deixa eu ir aqui para o compartilhamento. Aqui estão os nossos slides. Vou tentar aumentar aqui um pouquinho a tela para a gente continuar conversando. Bom, assim como aquela questão da nomenclatura que eu falei com vocês, da evolução do constitucionalismo, que pode variar muito de autor para autor, a classificação das constituições também altera, tá? Eu elegi algumas classificações, alguns critérios de classificação, tá? Que são mais recorrentes entre os autores, mas nós não vamos esgotar todos os requisitos, todos os critérios, todas as classificações possíveis, tá? Se vocês estudarem outros autores, pode ser que vocês encontrem outras classificações, outros critérios de classificações, outros tipos, outras comparações entre as constituições, todas elas igualmente válidas, né? É necessário ler, entender qual foi o critério de distinção, o critério de comparação utilizado pelo autor, porque basicamente a finalidade é essa, fazer um estudo comparativo, tá? Nós vamos passar pela classificação das constituições quanto ao conteúdo das constituições, em materiais ou formais, quanto à forma de formalidade mesmo de instrumento. Nós vamos dividir as constituições em escritas ou não escritas, quanto ao modo de elaboração, como são elaboradas essas constituições, dogmáticas ou históricas, quanto à origem, promulgadas ou outorgadas, quanto à alterabilidade. Essa palavra alterabilidade diz respeito à alteração. Qual é o nível de alteração ou não alteração, né? Como é feito o procedimento de alteração dessa Constituição. Nós vamos dividir as constituições em imutáveis, rígidas, flexíveis ou semi-rígidas. E quanto à extensão, também chamada de critério da finalidade, nós vamos dividir em analíticas ou sintéticas. Começando, então, a classificação quanto ao conteúdo em materiais, substanciais ou formais. Essa distinção material e formal, no direito, eu falei brevemente sobre ela,
quando a gente estava na evolução do constitucionalismo, do liberal para o moderno, que seria o Estado liberal para o Estado social, o Estado do bem-estar social, onde, num primeiro momento, a gente resguardou a liberdade e a igualdade de maneira apenas formal, ou seja, a gente apenas garantiu, apenas escrevemos isso na Constituição, todos são livres, todos são iguais perante a lei. E num segundo momento, a gente foi buscar a concretização, a materialização, a efetivação. Então, mais do que estar simplesmente disposto na Constituição que havia o direito, que há o direito de liberdade e há o direito de igualdade, nós passamos a buscar que essa liberdade e essa igualdade sejam materiais, ou seja, sejam sentidas, né? Seja algo palpável e não apenas algo formalizado. Então, aqui nesse critério de classificação das constituições, a gente vai usar essa mesma lógica de distinção do material para o formal. Então, as constituições materiais é basicamente o texto que é materialmente constitucional. Então, são aquelas normas que têm um cunho materialmente constitucional, essencialmente constitucional. Então, para eu classificar a Constituição, uma norma, como materialmente constitucional ou formalmente constitucional, eu preciso enxergar o conteúdo dessa norma. Se o conteúdo dessa norma disser respeito àqueles elementos da Constituição que a gente estudou com José Afonso da Silva, ou seja, se foram normas estruturais do Estado, aquelas normas que estruturam o meu Estado, que organizam os órgãos estatais, organizam o exercício do poder estatal, e aquelas normas que trazem os direitos e garantias fundamentais, todas essas normas têm um cunho, têm um conteúdo, têm um fundo materialmente constitucional, ok? E do outro lado, né, de forma contrária ao que é material, não é exatamente contrário, mas enfim, do outro lado da minha classificação, paralelo ao que é materialmente constitucional, eu tenho o que é formalmente constitucional, que é aquilo que foi efetivamente alçado ao texto constitucional. Então, é o que está escrito lá na Constituição, que foi positivado. Algumas normas, a gente consegue perceber que algumas normas elas podem ser materialmente constitucionais e, ao mesmo tempo, formalmente constitucionais. Ou seja, é uma norma que tem um conteúdo de essência constitucional, ou seja, é uma norma relativa à estruturação do Estado, à organização dos órgãos, a atribuição, a garantia de um direito ou uma garantia fundamental. E se ela está positivada na nossa Constituição, ela também vai ser formalmente constitucional. Então, eu atendo aos dois requisitos. Mas eu posso ter uma norma que ela é materialmente constitucional, ou seja, ela tem um cunho constitucional, ela está dentro dessa matéria constitucional, mas por algum motivo, que aí diz respeito ao modo de elaboração dessa Constituição, né, a origem dessa Constituição, por algum motivo aquilo não consta daquela Constituição, ok? Um exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, são estatutos que trazem direitos e garantias fundamentais, ok? Mas estão dispostos na legislação infraconstitucional e não na Constituição. Então, são normas que, embora sejam materialmente constitucionais, não são formalmente constitucionais. Essa é uma segunda possibilidade. E eu ainda tenho a terceira possibilidade. A norma ela é formalmente constitucional, ou seja, ela está disposta, positivada. Na hora que eu abro o livro constitucional, quando eu abro aquele instrumento constitucional, eu consigo identificar ali aquela norma, mas ela não é materialmente constitucional, ela não tem um cunho constitucional, ou seja, é algo que o poder constituinte originário entendeu por bem colocar na Constituição, mas quando eu vou analisar o conteúdo daquela norma, eu vou tentar enquadrar
como norma estrutural do Estado, como organização do poder ou como direito e garantia fundamental e eu não consigo enquadrar. Então, essa norma, embora seja formalmente constitucional, não será materialmente constitucional. Então, nós temos essas três hipóteses aí de uma mesma norma. Com relação a uma norma que é formalmente constitucional, mas não é materialmente constitucional, vamos vir aqui na Constituição para a gente ver um exemplo. No artigo 242, parágrafo 2º da Constituição. Vamos ler juntos aqui. Cadê? Aqui, ó. Artigo 242. O princípio do artigo 206 não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual. Ok. Parágrafo 2º. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Essa é uma norma que vocês vão ver em quase todos os manuais, porque é o grande exemplo de uma norma que é formalmente constitucional, porque ela está formalizada, ela está instrumentalizada aqui no nosso texto constitucional, ela está positivada aqui, então não tem discussão quanto a ela ser formalmente constitucional. Afinal, quando a gente viu a estrutura da Constituição de 88, a gente falou justamente que ela tem um preâmbulo, que é a sua introdução, tenha ele relevância jurídica ou não, a depender da corrente adotada. Nós temos a parte dogmática, que são os 250 artigos que compõem a nossa Constituição. Então, essa norma está aqui no artigo 242, parágrafo 2º, portanto, é uma norma formalmente constitucional. Mas, claramente, ela é uma norma que não tem matéria constitucional. Ficou claro? Esse é um exemplo da terceira hipótese que eu falei com vocês. E qual que é a relevância, voltando aqui para os slides? Eu coloquei aqui uma das importâncias da relevância dessa classificação como o procedimento de alteração. Por quê? Uma vez constituída, posta, vigente uma Constituição, o que eu vou eleger que pode ser alterado ou não dessa Constituição, se eu vou criar um critério de alteração rígido ou menos rígido, pode estar vinculado a essa norma ser materialmente constitucional ou não. Por exemplo, quando as cláusulas pétreas constitucionais, que vocês já conhecem, então no artigo 60, vamos consultar aqui. No artigo 60 da Constituição, a gente tem aqui, ó, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 4º do artigo 60. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Qual que é a classificação desse tipo de norma? Forma federativa de Estado, norma estrutural do Estado brasileiro. Voto direto, secreto, universal e periódico, norma relativa à organização do poder estatal, né? De como exercer o poder estatal, como eu posso chegar a ser um governante ou como exercer o meu direito político de governar. A separação dos poderes é um instrumento de organização, de estruturação do Estado. E os direitos e garantias individuais, ou seja, aqui eu tenho normas materialmente constitucionais. Então, a nossa Constituição, utilizando essa classificação, falou que essas normas materialmente constitucionais, essencialmente constitucionais, que são o núcleo, a essência da nossa Constituição, elas não podem ser alteradas. Então, é como se eu desse uma importância maior para as normas que, além de serem formalmente constitucionais, elas são também materialmente constitucionais. As outras normas que não têm essa característica aqui, prevista no parágrafo 4º,
ainda que sejam também materialmente constitucionais, mas que não afetem a esses núcleos aqui que nós elegemos na nossa Constituição como mais importantes, elas vão poder ser alteradas, elas podem sofrer alteração, mas seguindo um procedimento específico. Um outro estado, ou o próprio Brasil em um outro momento, mas um outro estado, ele pode separar de uma forma até de mais fácil alteração. Por exemplo, o que é materialmente constitucional eu vou eleger como imutável, ou como passível de alteração, mas mediante um procedimento específico. O resto é só formalmente constitucional, não é materialmente constitucional, eu posso alterar com procedimento ordinário, como se fosse uma legislação infraconstitucional, por exemplo. Ok? Eu gostaria de acrescentar, como pertinência dessa classificação também, o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é uma matéria que vocês vão estudar em Constitucional 3 ainda. É uma matéria bem específica, acho que não cabe a gente adentrar muito aqui, porque pode até nós vamos sair muito do assunto, mas é basicamente a possibilidade de você discutir no Poder Judiciário a adequação de uma legislação infraconstitucional à Constituição. Então, eu vou controlar se a legislação infraconstitucional está de acordo com a Constituição. Como vocês sabem, que obviamente é obrigação da legislação infraconstitucional estar sempre de acordo com a Constituição. E aí existe a teoria chamada bloco de constitucionalidade, que é o que eu vou entender que é a Constituição de um determinado Estado. Para a teoria extensiva desse bloco de constitucionalidade, para além da Constituição formal, ou seja, para além de tudo que está naquele documento que aquele Estado chama de Constituição, que aquele Estado instituiu como Constituição, então a Constituição formal ela é clara que ela é Constituição, né? Porque ela é formalmente constitucional. Só que para essa teoria extensiva, além daquilo que está documentado, positivado no meu instrumento constitucional, eu vou considerar igualmente constitucional, e aí seria passível, por exemplo, de controle de constitucionalidade. Eu vou considerar também as normas materialmente constitucionais esparsas, ou seja, tudo que tem aquela característica de ser materialmente constitucional, mas está fora do texto constitucional. Está, por exemplo, pode ser lei não escrita, pode ser, que seriam os costumes, né, que estão aqui. Seriam mais as leis infraconstitucionais, tá? Que têm conteúdo materialmente constitucional, mas não são formalmente constitucionais. Eu vou considerar também como pertencente a esse bloco de constitucionalidade os costumes jurídicos constitucionais. Um exemplo que a doutrina dá de costume jurídico constitucional é com relação à eleição ao presidente do STF. A eleição para presidente é uma eleição teoricamente livre, né? A nossa Constituição não cria esse requisito, mas existe o costume de que seja eleito o mais antigo que ainda não foi presidente. Tá? Então, sempre existe esse costume de sempre vir a ser eleito o ministro mais antigo. Isso não está escrito na nossa Constituição de 88, não está escrito no regimento interno do STF, então, teoricamente, os ministros têm liberdade para votar de forma diferente. Mas existe esse costume jurídico constitucional. Tá? Então, isso seria... E como se trata de uma norma que diz respeito ao exercício de um dos poderes, né, do Poder Judiciário, é entendido como uma norma materialmente constitucional, porque diz respeito à estruturação, ao exercício do poder. E a jurisprudência constitucional. A jurisprudência constitucional são justamente os julgados, os precedentes emitidos pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF, porque ele é o órgão máximo do Poder Judiciário, ele é o Tribunal Constitucional, o guardião da Constituição. Então, a interpretação da Constituição é
atribuída em última instância. Então, quem tem legitimidade para dar a última palavra em interpretação constitucional é o STF. Então, para a teoria extensiva, eu tenho que considerar como constitucional, como bloco de constitucionalidade, tudo isso. Então, o documento constitucional propriamente dito, que, portanto, tem a característica de ser formalmente constitucional. Eu posso buscar no ordenamento jurídico normas materialmente constitucionais, os costumes jurídicos constitucionais e a jurisprudência constitucional. Por outro lado, eu tenho a teoria restritiva, que, como o próprio nome diz, não vai admitir essa interpretação tão ampliativa defendida pela teoria extensiva e vai dizer que o bloco de constitucionalidade só deve ser considerado aquilo que está na Constituição formal. Tá? Então, todo o texto constitucional formalizado, positivado, pertence à Constituição daquele país, pertence ao bloco de constitucionalidade, ok? E aí eu vou considerar constitucional, passível de controle de constitucionalidade e tudo mais, tudo aquilo que está formalizado dentro da Constituição, independente de ser materialmente constitucional ou não. Porque, como já vimos, dentro da formalidade, dentro da Constituição formal, eu posso ter os dois tipos de normas. Eu terei com certeza as normas materialmente constitucionais, né? Porque a gente viu que o mínimo para existir uma Constituição é a existência de normas estruturadoras, organizadoras do poder estatal e garantidoras de direitos. E normas que não são materialmente constitucionais. A tese adotada pelo STF é a restritiva, então é constitucional apenas aquilo que está formalizado, positivado como Constituição de um determinado Estado, no caso do Estado brasileiro, mas com a ressalva de que também pertencem à Constituição brasileira os tratados de direitos humanos internalizados. Qual que é o lance disso aqui? Os tratados de direitos humanos é uma legislação esparsa. Estaria aqui, ó, poderia ser entendido como uma norma materialmente constitucional esparsa. Por quê? Não está dentro do texto constitucional. Se você abrir aí, se você comprar um Vadmecum hoje, super atualizado, se você abrir o site do Planalto, né? Se a gente conferir aqui no site do Planalto, nós não vamos encontrar aqui na Constituição, né? Então, Constituição da República Federativa do Brasil, data de hoje, ou seja, o texto atualizadíssimo da Constituição, eu não vou encontrar aqui nenhum texto de tratado internacional. Mas o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, vamos lá dar uma lida nele, diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, aqui está o pulo do gato, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, tem que ser tratado internacional e tem que ser tratado internacional de direitos humanos. Não é qualquer tratado internacional. É um tratado internacional que tenha o conteúdo, né, que dentro dele ele esteja tratando de direitos humanos. Se ele for internalizado pelo nosso Congresso Nacional, se ele for internalizado ao nosso ordenamento jurídico, com esses requisitos aqui, 2 turnos por 3/5 dos membros do Congresso Nacional, ele é equiparado a uma emenda constitucional. Então, eu vou considerar que esse texto, embora ele esteja fora da minha Constituição, ele não seja formalmente constitucional, eu vou considerar ele dentro daquela minha estrutura da Constituição. Então, a gente poderia fazer até um aditivo lá nos nossos slides, no nosso estudo da estrutura da Constituição de 88, para introduzir preâmbulo, parte dogmática, atos das disposições constitucionais transitórias e tratados de direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos, internalizados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então,
É isso que o STF entende como o bloco de constitucionalidade hoje no direito brasileiro, ok? Prosseguindo, então, prosseguindo aqui na nossa classificação. A próxima classificação é contra a forma. Quanto à forma, as constituições podem ser escritas ou não escritas. As escritas são as constituições que têm as suas regras codificadas e sistematizadas em um único documento. É uma carta, chamada de Carta Magna. É um documento escrito, né, como o próprio nome diz, Constituição escrita, e que está instrumentalizada, formalizada. O nosso melhor exemplo é a nossa Constituição de 88. Veja bem, eu consigo enxergar esse documento do seu início, preâmbulo, todos os seus artigos, até o seu final. E nós acabamos de ver, dentro da classificação quanto ao conteúdo, que é constitucional, é a nossa Constituição, só o que está aqui dentro da Constituição, do documento constitucional. O que está fora do meu documento constitucional escrito, para o Brasil, para o STF, não é considerado constitucional, ok? Então, eu tenho um instrumento e eu consigo enxergar o que é norma constitucional e separar, segregar do que não é norma constitucional. Com a ressalva de que eu posso fazer a análise de uma norma que não é formalmente constitucional, eu posso entendê-la materialmente constitucional. Mas se ela não foi formalizada, se quanto à forma ela não está escrita na nossa Constituição, ela não é formalmente constitucional.